Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula. Nessa aula a gente vai começar construindo medidas no semianel dos intervalos limitares da reta. Essa forma de construir ela é bastante geral. Dá um exemplo da generalidade dela, a gente consegue construir qualquer medida de probabilidade no semianel dos intervalos limitados da reta dessa forma. Mas não só isso. Ou seja, você também consegue construir medidas que, quando a gente for fazer extensão, que é o próximo assunto que a gente vai ver, elas podem ser infinitas. Então é uma classe bem ampla de medidas na reta que a gente consegue criar dessa forma. Classe muito rica. Uma vez terminada essa construção dessa família de medidas, a gente vai começar a definir integração. A gente vai fazer integração para funções simples e depois estender para integrais de funções não negativas. Isso vai ser a base para a gente fazer o nosso teorema de extensão de medidas, que a gente vai, no final das contas, vai definir depois a medida como uma integral da nossa indicadora dos conjuntos que, no final das contas, podem ser aproximados por essas funções simples. Então, vamos lá. Olá pessoal, então a classe de medidas que a gente vai construir agora são as medidas de Stilts na reta. Essas medidas elas são induzidas por funções não decrescentes contínuas à direita ou, como vocês vão fazer nos exercícios, também podem ser contínuas à esquerda, certo? Portanto, vamos tomar J, o intervalo da reta, tal que o ínfimo de J não está lá. Ou seja, a gente basicamente precisa dessa condição só porque a gente vai precisar aproximar o limite inferior do intervalo por números menores do que ele. Então isso é só uma condição técnica para viabilizar essa aproximação. Então, dada uma função f de j em r contínua à direita e não decrescente, vamos definir para a menor do que b a medida μ no intervalo aberto em a fechado em b como f de b menos f de a. Bem, a gente ainda não sabe que isso aí é uma medida. Mas vamos tratar como se fosse uma medida sigma aditiva para descobrir quais são os valores de μ nos outros intervalos limitados. Então, como eu falei agora, para que μ fique definido no semianel dos intervalos limitados, a gente tem que definir essa função para esses outros tipos de intervalo limitado. Então, como a gente quer que μ seja uma medida sigma aditiva, a gente vai querer que ela seja contínua por baixo, que a gente já viu que é equivalente a sigma aditividade. Desta forma, dados A e B em J, com A menor do que B, vamos tomar uma Cn, uma sequência não decrescente de números no intervalo J, tal que Cn converge para B, ou seja, Cn está crescendo para B. Daí, esse intervalo aberto em A, fechado em Cn, ele cresce para o intervalo aberto em A, aberto em B, certo? Como a gente está querendo que μ seja sigma aditiva, ou seja, a gente está querendo que μ seja contínua por baixo, a gente tem que μ desse intervalo aqui, aberto em A, aberto em B, vai ser o limite de μ nesse intervalo aberto em A, fechado em Cn. Com esse aqui a gente já definiu anteriormente. É o f de Cn menos f de A. A gente toma o limite e a gente vai ter f de B menos menos f de A. Quem é f de B menos é simplesmente o limite de f de C quando C tende a B pela esquerda. Por que esse limite existe? Ele existe porque f é monótona. Agora, vamos tomar Dn em J, uma sequência não decrescente de elementos menores do que A que convergem para A. Isso é possível justamente porque a gente está usando aquela hipótese de que o ínfimo de J não pertence ao J. Então, o que a gente tem? A gente tem então que o intervalo aberto em Dn, aberto em B, decresce intervalo fechado em A, aberto em B. Bem, aqui obviamente a gente ainda não provou que μ é uma medida, muito menos que ela é sigma aditiva. Mas a gente está fingindo que ela é uma medida sigma aditiva, porque a gente quer que isso seja um fato de verdade para definir qual que deveria ser o valor correto de μ nos outros intervalos limitados. Então, vamos fingir que ela é uma medida sigma aditiva
e ver qual que deve ser o valor correto de μ nesse intervalo aqui, fechado em A, aberto em B, certo? Então a primeira coisa que a gente observa é que μ do intervalo aberto em D1, aberto em B, pelo que a gente viu anteriormente, é definido como f de B- menos f de D1, que é finito. Como a gente quer que μ seja sigma aditivo, a gente pode usar aquele teorema que diz que se o μ do conjunto, digamos assim, A1 é finito e a sequência AN decresce para A, então o μ de AN decresce para μ de A. Então é isso que a gente vai estar usando aqui. Então, o μ desse intervalo fechado em A, aberto em B, vai ser o limite do μ do aberto em Dn aberto em B. Então, vai ser esse intervalo aqui por definição, a gente já viu anteriormente, que é o f de B- menos o f de Dn, então esse é o limite disso, que vai dar o f de B- menos o f de A-. Analogamente, a gente define μ do fechado em A, fechado em B, como sendo o limite aberto em Dn, fechado em B. Esse aqui vai decrescer para o fechado em A, fechado em B. Então, a gente bota aqui qual é a definição aqui da medida desse conjunto, vai ser o f de B menos f de Dn. Então, a gente vai definir a medida desse intervalo como sendo f de B menos f de A menos. Finalmente, a gente define μ do conjunto unitário B, né, que é basicamente o intervalo degenerado, como sendo o limite do μ de C, B, quando C tende a B pela esquerda. Isso aqui vai ser o f de B menos f de C, aí o C tendendo a B pela esquerda, então fica f de B menos f de B menos. É basicamente o tamanho do salto da f, se f for descontínua no ponto B. Ok? E a gente define μ do conjunto vazio como sendo zero. Então, com isso, a gente definiu μ para todos os intervalos limitados da reta. Então, isso aí já definia μ como uma função do semianel dos intervalos limitados em R. Então, agora, o que a gente quer mostrar é que μ é, de fato, uma medida sigma aditiva. A gente vai mostrar isso em duas etapas. A gente vai primeiro mostrar que ela é uma medida positiva finitamente aditiva, e depois a gente vai mostrar que ela é sigma aditiva. Então, temos primeiro essa proposição aqui. μ é medida positiva, finitamente aditiva, no semianel dos intervalos limitados em R. Vamos então provar essa proposição. Então, vamos lá. Demonstração. Então, primeiramente, a gente começa observando que, como f é não decrescente, segue da definição de μ que, para todo i intervalo limitado dr i contido em j, o μ de i maior ou igual a zero. Ok? Isso segue direto do fato dela ser não decrescente. Isso é a aplicação direta. Olhar quem é μ de cada um dos intervalos limitados naquele formato e ver que todos eles são maiores ou iguais a zero. Isso é direto. Ok? Então, vamos mostrar agora que μ é finitamente aditiva. Então, vamos mostrar agora que μ é finitamente aditiva. Então, para tanto, a gente vai começar mostrando para o caso n igual a 2. Então, vamos tomar uma decomposição I como sendo I1 mais I2, com I, I1 e I2 intervalos limitados em R contidos em J.
Bem, ao longo dessa demonstração, a gente vai estar sempre supondo que todos esses intervalos estão contidos em J. Então, eventualmente, a gente pode omitir esse fato explicitamente, mas fica subentendido, ok? Então, vamos lidar com o caso, suponha, né, então a gente vai lidar com o caso em que I é da forma aberta em A, fechada em B. Todos os outros casos são tratados de maneira análoga, então é muito repeteco. Então a gente vai fazer só esse caso aqui, os outros casos são completamente análogos. Então aqui, os outros casos são tratados analogamente. Ok? Então, vamos escrever intervalo aberto em A, fechado em B, como I1 mais I2. Supondo I1 diferente de vazio e I2 diferente de vazio, certo? Se I2 for o conjunto unitário B, então I1 vai ser o intervalo aberto em A, aberto em B. Se B pertence a I2 e I2 é diferente do conjunto unitário B, então a gente tem duas possibilidades. Duas possibilidades. Então, a primeira é que I1 é igual a um intervalo aberto em A, aberto em C, e I2 é igual a fechado em C, fechado em B, para algum C pertencente a esse intervalo aqui, AB. E a segunda possibilidade é que I1 é igual a intervalo aberto em A, fechado em C, e I2 é igual a intervalo aberto em C, fechado em B, para algum C pertencente ao intervalo aberto em A, aberto em B. E um fato importante aqui observar é que qualquer outra decomposição que a gente faça vai recair em um desses três casos, a menos de uma mudança de índice. Então, no máximo, esse agora vai ser o I1 e o outro vai ser o I2. Mas isso aqui exaure todas as possibilidades de decomposição desse tipo com I1 e I2 diferentes de vazio. Então, qualquer outra decomposição do tipo AB, aqui, deixa eu fechar em B, igual a I1 mais I2, recai em algum dos três casos anteriores, a menos de uma mudança de índice. Menos de uma mudança de índices. Aqui lembrando I1 e I2 diferentes de vazio, ok? Então vamos verificar agora a aditividade finita para cada um desses três casos. Então, caso 1, o AB, escrito como aberto em A, aberto em B, unido com o intervalo degenerado dado pelo ponto B. Então, por um lado, a gente tem que unir esse intervalo aberto em A fechado em B é f de B menos f de A. Por outro lado, a gente tem que o μ de AB vai ser f de B menos f de A e μ, esse unitário B, vai ser f de B menos f de B menos.
Daí, o μ, intervalo aberto em A, aberto em B, mais μ do intervalo unitário B, vai ser f de B menos f de A, mais f de B menos f de B menos, a gente corta, ganha f de B menos f de A. Ou seja, a gente tem que o μ do intervalo aberto em A, fechado em B, é o μ, intervalo aberto em A, aberto em B, mais μ, conjunto unitário B. Ok? Vamos agora verificar a aditividade finita para o segundo caso, né? Aqui, caso 2, onde a gente escreve o intervalo aberto em A, fechado em B, como aberto em A, fechado em C, mais aberto em C, fechado em B, com C pertencente, intervalo aberto em A, aberto em B. Então, por um lado, a gente tem o μ de aberto em A, fechado em B, como a gente já viu, f de B menos f de A. Por outro lado, a gente tem que μ, intervalo A, C, aberto em A, fechado em C, vai ser f de C menos f de A. E o μ, intervalo C, B, aberto em C, fechado em B, vai ser f de B menos f de C. Logo, μ do intervalo A, C, aberto em A, fechado em C, mais μ do intervalo C, B, aberto em C, fechado em B, vai ser f de C menos f de A, mais f de B menos f de C. Então a gente corta e ganha f de B menos f de A, o que implica que μ de A, B, aberto em A, fechado em B, é de fato μ de A, C, mais μ de C, B. Vamos agora para o último caso. Caso 3, qual a gente escreve aberto em A, fechado em B, como aberto em A, aberto em C, mais fechado em C, fechado em B. Ok? Então, a gente vai ter que μ de aberto em A, aberto em C, é f de C menos f de A, e μ de fechado em C, fechado em B, é f de B menos f de C menos, o que implica que μ de AC, aberto em A, aberto em C, mais μ de fechado em C, fechado em B, é igual a f de C menos f de A, mais f de B menos f de C menos, o que implica que, vem aqui, corta, dá f de B menos f de A, então implica que o μ do aberto em A, fechado em B, é igual a μ do aberto em A, aberto em C, mais μ de fechado em C, fechado em B. Okay? Isso mostra para o último caso que faltava. Então, como dito anteriormente, que as provas de que μ de I é igual a μ de I1 mais μ de I2, onde I é igual a I1 mais I2, para os outros casos de I, são análogas. Então, isto prova o caso N igual a 2. Então, agora, vamos mostrar a aditividade finita por indução. Então, suponha
por indução que se I é igual a soma de I igual a 1 até N de I, então Mi de I igual a soma de I igual a 1 até N do Mi do I. Ou seja, que o resultado é válido para a decomposição de qualquer intervalo limitado I como união disjunta de N intervalos limitados. Ok? Então, para provarmos por indução, vamos tomar agora I como uma união disjunta de N mais 1 intervalos limitados. Então, seja I como uma união disjunta de N mais 1 intervalos limitados. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora para provar por indução? A gente vai primeiro quebrar I como uma união de dois intervalos limitados e depois aplicar a hipótese de indução para finalizar a prova. Como a gente vai quebrar I como uma união de dois intervalos limitados? A gente vai achar que o índice I, tal que o ínfimo do intervalo I coincide com o ínfimo DI. Então, seja IK o índice tal que o ínfimo de I e K coincide com o ínfimo de I. Daí, a gente ganha que I menos esse I e K é intervalo limitado. Ok? Então, temos que I, se a gente escrever como I e K mais I menos I e K, a gente vai estar escrevendo I como uma união disjunta de dois intervalos limitados e a gente pode usar o caso que a gente já provou, que é o caso n igual a 2. Então, pelo caso n igual a 2, que provamos, a gente vai ter que o mi de I é igual ao mi de I e K mais o mi de I menos I e K. Agora, esse I menos I e K vai ser simplesmente aqui I e K, mais aqui a gente olhar, basicamente a gente vê como uma soma de intervalos diferentes de IK. Só que aqui a gente tinha N mais 1 intervalos, quando a gente tirou o IK, agora a gente tem N intervalos. Então a gente pode usar a hipótese de indução. Porque agora a gente decompôs esse intervalo limitado como união disjunta de N intervalos limitados. Então isso aqui vai dar a soma de I diferente de K, do Mi de I mais o Mi de I e K, que vai dar a soma de I igual a 1 até N mais 1 do Mi de I, o que prova que Mi é finitamente aditiva. Então isso prova por indução que Mi é finitamente aditiva. Então isso prova a proposição. Então queremos provar agora que Mi é sigma aditiva. Então, para mostrar que Mi é sigma aditiva, a gente vai mostrar que na realidade ela é regular. E com esse objetivo, a gente vai precisar de um lema auxiliar, um leminha de análise na reta, no final das contas. Diz o seguinte: vamos tomar f de j em R, j é intervalo, e f uma função não decrescente e contínua direita. Então, para todo A em J, A diferente do supremo de J,
a gente tem que o limite de f de c menos, quando c tende a A pela direita, dá o f de A. Então, isso é meio que uma continuidade à direita dos limites à esquerda, né? E aí a gente vai usar, obviamente, aí o fato dela ser não decrescente como uma das peças-chave para provar isso, ok? Só relembrando que esse f de c menos é o limite à esquerda de f no ponto C, ok? Então vamos provar. Então vamos lá, demonstração. Vamos tomar Cn, uma sequência em J qualquer, tal que Cn é maior do que A e Cn converge para A, quando n vai para mais infinito. Então, como f é contínua direita, o f de Cn converge para f de A. Então, como f é contínua direita, f de Cn converge para f de A, quando n vai para mais infinito. Então, queremos mostrar que o f de Cn menos converge para f de A quando n vai para mais infinito. Ok? Então vamos fixar um n qualquer, natural. E aí, como o f de Cn menos é o limite quando d tende a Cn pela esquerda de f de d, a gente ganha que para qualquer sequência dnk que converge para Cn e dnk sendo menor do que Cn, o f de dnk vai convergir para f de Cn menos. Então, se não ficou claro, vamos escrever aqui para deixar claro. Então, como isso aqui acontece, temos que, para qualquer sequência dnk com dnk menor do que Cn e dnk convergindo para Cn quando k é para mais infinito, temos o f de dnk converge, quando k vai para mais infinito, para f de Cn menos. Ok? Então, como Cn é maior do que A e o dnk converge para Cn, existe um certo K0 tal que, se K é maior ou igual a K0, o dnk é maior do que A. Então, a gente usa agora o fato de f ser não decrescente. Então, como f é não decrescente, o f de A é menor ou igual ao f de dnk se k é maior ou igual a k0. Além disso, o dnk é menor do que o Cn. E como f é não decrescente, segue que o f de dnk é menor ou igual a f de Cn. Juntando aqui com o fato de que f de A é menor ou igual a f de dnk, a gente tem que, se k é maior ou igual a k0, o f de A é menor ou igual ao f de dnk, que é menor ou igual a f de Cn. Fazendo k tendendo a mais infinito, então fazendo k tendendo a mais infinito, segue que f de A é menor ou igual a f de Cn menos, que é menor ou igual a f de Cn. Ok? E agora,
quando a gente manda n para infinito, isso aqui é uma sequência constante, vai para f de A, e o f de Cn vai para f de A, porque f é contínua direita. Então, pelo teorema do sanduíche, né, a lei do confronto, a gente ganha que o f de Cn- converge para f de A. E isso prova o nosso lema. Então, como limite quando n vai para mais infinito de f de Cn é igual a f de A, obtemos que o limite quando n vai para mais infinito de f de Cn menos é igual a f de A, o que prova o lema. Então agora a gente já está em condições de provar que μ é uma medida regular. Então vamos lá. Então, primeiro agora a gente já fez, a gente provou que μ é uma medida positiva finitamente aditiva. Então, como μ é uma medida positiva e finitamente aditiva, para todo S, G e K contidos em J aqui, intervalos limitados, a gente tem que, se S está contido em G, então μ de S é menor ou igual a μ de G, o que implica para a gente que o μ de S é menor ou igual ao ínfimo dos S contidos em G, G aberto aqui do μ de G. Além disso, K contido em S implica que μ de K é menor ou igual a μ de S. Então isso implica que o sup de K contido em S, K compacto, de μ de K é menor ou igual a μ de S. Então, para a gente mostrar que μ é regular, a gente simplesmente tem que encontrar uma sequência de intervalos abertos Gn, tais que μ de Gn converge para μ de S, e uma sequência de intervalos compactos Kn, de tal forma que a sequência μ de Kn converge para μ de S. Então, para mostrarmos que μ é regular, basta encontrarmos sequências Gn de intervalos limitados abertos, e Kn aqui, de intervalos limitados compactos, tais que o limite, quando n vai para mais infinito, do μ de Gn é igual ao limite, quando n vai para mais infinito, do μ de Kn, que é igual ao μ de S. Ok? Então vamos lá. Se o S for igual a intervalo aberto em A, fechado em B, a gente toma Gn como sendo intervalo aberto em A, aberto em B, mais 1 sobre N. Daí, o μ de Gn vai ser o F de B mais 1 sobre N menos F de A. Então, como B mais 1 sobre N tende a B pela direita, a gente pode aplicar o lema auxiliar. Então, segue do lema auxiliar que o limite, quando n tende a mais infinito, do f de b mais 1 sobre n menos é igual a f de b.
Então, logo, o Mi de Gn vai ser f de B mais 1 sobre N menos f de A, que converge, quando N vai para mais infinito, para f de B menos f de A, que é igual a μ de S. Então, com isso, a gente obteve uma sequência Gn de intervalos limitados abertos, acho que μ de Gn converge para μ de S. Agora vamos obter o mesmo para intervalos limitados compactos, né? Então, tome Kn como sendo A mais 1 sobre N, né? Fechado em A mais 1 sobre N, fechado em B, com N maior ou igual a N0 e N0 tal que A mais 1 sobre N0 é menor do que B. Daí, a gente tem que o μ de Kn é igual a f de B menos f de A mais 1 sobre N menos. E aí a gente observa que A mais 1 sobre N, ele tende a A pela direita. Então, note que A mais 1 sobre N converge a A, quando N vai para infinito, pela direita. Então, novamente, aí usando o lema, então, daí, pelo lema auxiliar, a gente tem que o limite, quando N vai para mais infinito, do f de A mais 1 sobre N menos é igual a f de A. Portanto, a gente tem que μ de Kn, o limite aqui, né, quando N vai para mais infinito de μ de Kn, vai ser o limite, quando N vai para mais infinito, de f de B menos f de A mais 1 sobre N menos, que é igual a f de B menos f de A, que é igual a μ de S. Então, a gente conseguiu uma sequência de intervalos limitados compactos, Kn, tais que o μ de Kn converge para μ de S. Então, isso resolve, para esse caso, S igual a aberto em A, fechado em B. Vamos ver o próximo caso agora. Então, o próximo caso que a gente vai considerar é se o S for igual ao fechado em A, aberto em B. Então, tome Gn como sendo aberto em A menos 1 sobre N e aberto em B. Daí, a gente tem que o μ de Gn é igual a f de B menos f de A menos 1 sobre N. Certo? Então, a gente tem que o A menos 1 sobre N converge a, quando N vai para mais infinito, pela esquerda. Portanto, o limite, quando N vai para mais infinito, de f de A menos 1 sobre N, é o f de A menos. Isso por definição aí do que a gente definiu o f de A menos. Então, assim, o limite, quando N vai para mais infinito, do μ de Gn vai ser o limite, quando N vai para mais infinito, de f de B menos f de A menos 1 sobre N. Isso aqui vai dar f de B menos f de A menos, que é o μ de S. Ok? Agora, vamos tome Kn igual a fechado em A, fechado em B menos 1 sobre N. E aqui, N maior ou igual a N0
com n0 tal que b menos 1 sobre n0 é maior do que a. Então, temos que o μ de Kn é seu f de b menos 1 sobre n menos f de a menos. Então, isso implica que o limite, quando n vai para mais infinito, do μ de Kn é igual ao limite, quando n vai para mais infinito, de f de b menos 1 sobre n menos f de a menos. Agora, o limite de f de b menos 1 sobre n vai dar o f de b menos, pelo mesmo motivo que o a menos 1 sobre n deu f de a menos, né? Ou seja, o b menos 1 sobre n está tendendo a b pela esquerda. Então, isso aqui vai dar o f de b menos menos o f de a menos, que é rigorosamente o μ de S. Ok? Daí, os demais casos seguem desses dois que a gente fez, ou seja, vai ser basicamente usar essas mesmas ideias, não muda nada. Com isso, a gente conclui a demonstração. Então, os demais casos são análogos aos casos que fizemos. Então, isto conclui a prova. Então, corolário, μ é sigma aditiva. Ok? Isso aqui, de fato, é o corolário mais importante, né? A gente fez isso basicamente para mostrar que μ é a sigma aditiva. Então, uma observação aqui interessante é que essa f é chamada de função de Stilts da medida μ, e μ também é chamada de medida de Stilts da função f. Então, f é chamada de função de Stilts da medida μ, e μ é chamada de medida de Stilts da função f. Ok? Uma outra observação importante. Se a gente tomar f de x igual a x, a gente obtém a medida que dá o comprimento dos intervalos. Obtemos a medida que fornece o comprimento dos intervalos. E é justamente a medida que dá origem à medida de Lebesgue após a extensão. Então, que dá origem à medida de Lebesgue. Ok? E aí, finalmente, o último comentário interessante, aqui, outra observação, é que se μ de ômega aqui é igual a 1, ou seja, μ do nosso intervalo, né, no caso μ do J, né, foi igual a 1, ômega sendo o espaço todo, ou seja, μ é medida de probabilidade no semianel dos intervalos limitados de R, limitados de aqui ômega igual a J contido em R. Então, f tem um nome especial, que é justamente chamada de função de distribuição da medida μ. Então, f é chamada de função de
distribuição de μ. Vimos como construir uma classe bem geral de medidas na reta. Para construir medidas no Rn, a gente vai fazer isso depois, utilizando o que a gente vai chamar de medidas produto. E em outros espaços mais gerais, como o R infinito, digamos assim, o produto enumerável do R, onde a gente vai colocar a topologia dos cilindros, né, gerada pelos cilindros. Isso aí a gente vai usar o teorema de extensão de Kolmogorov. Então, resumindo, a gente vai trabalhar inicialmente com medidas em R e depois estender para espaços mais gerais. Então, agora que a gente viu como definir uma classe bem geral de medidas sobre o semianel dos intervalos limitados na reta, o nosso objetivo agora vai ser estender essa medida para uma classe bem mais sofisticada do que os semianéis, né, que é o que a gente vai chamar de sigma álgebra, uma classe de conjuntos, né? Para isso, a gente vai definir a integração, vai definir integrais, e a gente começa integrando o que a gente vai chamar de funções simples. Depois a gente vai estender isso para a integral de funções não negativas, e aí depois vai recuperar a extensão da medida por meio da integral de funções indicadoras de conjuntos que, no final das contas, a gente vai ver que vão ser bem mais sofisticados do que os conjuntos simplesmente que estão no semianel. Ok? Então vamos lá. Então, primeiro, a gente vai supor, a partir de agora, que toda medida μ, definindo um semianel, ela é positiva e sigma aditiva, certo? E, além disso, a gente vai supor que ela não assume o valor infinito para nenhum elemento do semianel. Depois a gente vai ver como estender medidas que podem assumir, eventualmente, o valor infinito. Mas, no momento atual, a gente vai supor que para cada elemento do semianel a medida é finita, ok? Vamos introduzir agora uma notação bem padrão. Vamos tomar aqui f, uma função de ômega caindo na reta estendida, ou seja, f indo de ômega e podendo ser um número real mais infinito ou menos infinito. E dado um número real ou mais ou menos infinito, vamos definir esse conjunto aqui, cochete f maior do que t, como sendo a imagem inversa do intervalo aberto em t, fechado em mais infinito. Ou seja, o conjunto dos pontos x em ômega tal que f de x é maior do que t. Analogamente, o f maior ou igual a t, como sendo o conjunto dos pontos em ômega tal que f de x é maior ou igual a t. Ou seja, a imagem inversa do intervalo fechado em t, fechado em mais infinito, etc. Vamos agora introduzir uma definição, né? A gente vai tomar A, um subconjunto de ômega. A função indicadora de A é a função que vale 1 se x pertence a A e vale 0 caso contrário. Então ela indica se o ponto x está ou não no conjunto A. Por isso esse nome. Ok? Então, vamos tomar S, um semianel em ômega. As funções S simples são as funções desse tipo aqui. H é uma soma finita de números reais, vezes a indicadora de conjuntos SJ, onde S1 até SM são disjuntos e estão no semianel S. Aqui, só para reiterar, M é um número natural e esses coeficientes R1 até Rm são números reais. Uma observação imediata é que a imagem de H é dada por essa coleção R1 até Rm, e como M é um número natural, essa imagem é um conjunto finito. Aí agora, a gente vai definir a integral de uma função simples com relação à medida μ. Então aqui, H sendo S simples, ou seja, é uma função simples com os indicadores dos conjuntos, tendo esses conjuntos pertencentes ao semianel, e a integral dela é simplesmente a soma do RJ
vezes o Mi de S, onde a função simples tem essa cara, tem esses mesmos coeficientes, só que no lugar do Mi de S aqui está a indicadora do SJ. Então ele basicamente pondera pela medida desse conjunto SJ. E como H é uma função S simples, esses SJ estão no domínio da medida, então essa expressão aqui tá boa, ela faz sentido. Então a afirmação agora é que ela está bem definida, ou seja, ela não depende da escolha desses conjuntos SJ de tal forma que H se escreve como a soma do RJ, indicadora do SJ. Então vamos provar essa afirmação agora. A ideia da demonstração dessa afirmação é bem simples. A gente simplesmente vai juntar os conjuntos SJ que têm o mesmo coeficiente R num único conjunto. Vai tomar uma união de todo mundo, vai formar um conjunto novo, e aí a gente vai quebrar simplesmente nos elementos em que os coeficientes, que são basicamente os valores da imagem, são diferentes. E aí com isso a gente acaba tendo uma representação única para F. Então a única coisa que vai estar diferente é se você vai estar quebrando mais ou menos esses conjuntos em menores subconjuntos, mas a gente sempre consegue partir de uma representação qualquer, de uma H simples, e chegar numa representação única, digamos assim, minimal, com os coeficientes sendo todos diferentes, né? Ou seja, os elementos da imagem sendo todos distintos. Então vamos lá. Então aqui, demonstração. Então vamos tomar H como sendo a soma de I igual a 1 até M de um RI, a indicadora do SI. Daí, a gente tem o seguinte, H de X é a soma aqui, igual a 1 até M de RI, indicadora do SI de X. Então, a gente vai quebrar esse cara aqui nos elementos da imagem de H. Então, R pertencente à imagem de H e R sendo diferente de zero. Provavelmente o coeficiente zero aqui ele não importa, né? Para a função indicadora. Então, vai ser R aqui vezes a soma dos J's aqui de 1 até M, tais que o RJ é igual a R, aqui da indicadora do SJ, ok? Então, esses caras aqui são disjuntos, então a soma da indicadora de conjunto de juntos é a indicadora da união desses caras. Então isso aqui vai ser a soma do R pertencente à imagem, R diferente de zero, que R vezes a indicadora da soma de J, tais que RJ é igual a R, aqui SJ de X, né? Aqui faltou um X. Pronto. Então, agora, se a gente olhar, o que é esse conjunto aqui? Eu estou considerando todos os conjuntos cuja imagem dá R. Então, isso aqui é rigorosamente aquele conjuntinho, vamos só complementar aqui, R a imagem, R diferente de zero, e aqui é simplesmente aquele conjunto tal que H é igual a R, a imagem inversa do ponto R, ok? Então, dada qualquer representação de H nessa forma, a gente consegue essa representação única aqui. Agora, a gente observa que μ de H igual a R é igual ao μ da soma dos J's, acho que RJ é igual a R aqui do SJ, ok? SJ aqui são disjuntos, então isso aqui fica a soma de J, tal que RJ é igual a R do μ de SJ. E agora a gente tem então que I μ de H é igual à soma
aqui, pelo que a gente já viu anteriormente, né, a soma do R pertencente a H de ômega aqui, R diferente de zero, de R vezes o μ de H igual a R. Agora o μ de H igual a R é o que a gente viu aqui, né? É igual, vamos botar aqui, soma de R pertencente a H de ômega, R diferente de zero, CR vezes a soma de J, tal que o RJ é igual a R do μ de SJ. Ok? E agora, isso aqui nada mais é do que a soma de I igual a 1 até M do RI μ de SI. Ou seja, aqui a gente simplesmente voltou para a coleção original dos SJs sem agrupar os R's. Então isso mostra que IMI está bem definida. Mostra que a integral IMI está bem definida. Então, só para deixar claro, a gente pegou H tendo uma representação qualquer, chegou naquela representação única em termos dos valores da imagem de H, e aí a integral em termos dessa representação dos valores da imagem coincide com a integral se você pegar qualquer representação, que é basicamente uma questão de agrupar, né? Você agrupa os caras que têm o mesmo valor R, e aí como os conjuntos são disjuntos, quando você soma as medidas, isso dá a medida da união, que é justamente o que a gente fez. A gente agrupou e formatou em uniões de conjuntos que têm a mesma imagem. Certo? Então agora, vamos chamar de H o conjunto das funções H de ômega em R, tais que H é S simples, ou seja, simples com relação aos conjuntos do semianel S. Então, proposição é que H maiúsculo, né, ou seja, o conjunto aqui das funções simples, é um espaço vetorial sobre os reais, e dada qualquer medida μ do semianel de 0 até mais infinito, onde ela não assume valor infinito, essa função aqui, IMI, que vai do conjunto das funções simples nos reais, é um operador linear. Ou seja, a integral de funções simples é um operador linear em cima desse espaço vetorial das funções simples. Vamos então provar essa proposição. Então vamos provar essa proposição. Aqui. Então a gente vai começar mostrando que H é um espaço vetorial sobre R. Então vamos começar mostrando que H é espaço vetorial sobre R. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, entre aspas, um atalho. Ao invés de mostrar que é um espaço vetorial, mostrando que tem uma soma, um produto escalar, mostrando que a soma é comutativa, associativa, não sei o que, a gente vai simplesmente mostrar que H é subespaço do espaço das funções. Então, com isso, a gente só tem que mostrar que se a gente tomar duas funções simples, a soma dá uma função simples, e que se a gente pegar uma função simples e um escalar, o produto dá uma função simples. Então vamos lá. Então, vamos tomar H, uma função simples. Daí existem C1, TSM reais e S1, TSM no semianel disjuntos, tais que H de x é igual a soma de igual a 1 até M de CI, indicadora SI de x, certo? Então, isso implica que para todo R real,
R vezes H de X vai ser a soma de I igual a 1 até M de R vezes CI vezes a indicadora SI de X. Então, o que foi que aconteceu? A gente tem a mesma decomposição com indicadoras, os coeficientes foram multiplicados por R, mas seguem sendo números reais, então isso implica que R vezes H é função simples. Então vamos mostrar agora que a soma de funções simples é uma função simples. Então, vamos lá agora, vamos tomar hx como sendo a soma igual a até m de ci vezes a indicadora si de x, e agora g de x como sendo soma de j igual a 1 até n de di vezes a indicadora, desculpa, dj, indicadora de tj de x, onde n é natural, d1 até dn são reais e t1 até tn estão no sem anel, são disjuntos. Ok? Então, note que para todo i, a gente tem que o SI é ser igual a SI intersectado com a união dos TJs mais o SI intersectado com o complementar da união dos TJs. Agora aqui a gente usa a distributividade. Então a gente vai ganhar aqui soma J de 1 até N de SI intersectado com TJ mais o SI intersectado com a união, com o complementar da união de J igual a 1 até N do TJ. Então o que isso diz pra gente? Diz pra gente que H de x vai ser a soma de I igual a 1 até M da soma de J igual a 1 até N de CI, indicadora de SI, intersectado com TJ de x, mais a soma de I igual a 1 até M de CI, indicadora de SI, intersectado com o complementar da soma de I igual a 1 até N, que J, desculpa, igual a 1 até N, dos TJs. Ok? Aqui de X. Então, analogamente, para todo J, a gente tem que o TJ é igual a TJ intersectado com a soma de I igual a 1 até M do SI, mais TJ intersectado com o complementar da soma de I igual a 1 até M do SI. Então, usando a distributividade aqui, a gente ganha que essa é a soma I igual a 1 até M do TJ intersectado com SI, mais TJ intersectado com o complementar da soma I igual a 1 até M de SI. Então, com isso, a gente ganha que G de x vai ser igual a soma de I igual a 1 até M da soma de J igual a 1 até N de DJ, indicadora de SI intersectado com TJ de x, mais a soma de J igual a 1 até N de DJ
indicadora de TJ intersectado com o complementar da soma de igual a 1 a Tn de SI. A soma h de x mais g de x vai ficar da seguinte forma. H de x mais g de x vai ficar a soma de I igual a 1 a Tn de CI, indicadora de SI, e o complementar, a união dos TJs, ou seja, está em algum SI, mas não está em nenhum dos TJs. Agora a gente vai juntar o que estão nos dois, então vai somar os dois coeficientes, então vai ser a soma de igual a 1 a Tn, soma de J igual a 1 a Tn, vai ficar CI mais DJ, indicadora de SI, intersectado com TJ de X, mais, agora os caras que estão em algum TJ, mas não tem nenhum dos SIs. Vai ser a soma de J igual a 1 a Tn, de DJ, indicadora de TJ e está no complementar da união dos SIs. Ok? Então, agora a gente vai estudar essa decomposição para verificar que, de fato, essa soma dá uma função simples. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que todos esses conjuntos são disjuntos. Então, observe que os conjuntos SI intersectado com complementar da união dos TJs aqui, SI intersectado com TJ e TJ intersectado com complementar da união dos SIs, I igual a 1 a Tm, J igual a 1 a Tn, são disjuntos. Isso é muito fácil de ver, né? Porque aqui são os caras que estão em algum SI, mas não estão em nenhum dos TJs. Aqui é que estão em algum SI com TJ. E aqui os que estão em TJ, mas em nenhum dos SIs. Então é óbvio que isso aí forma uma partição. Ok? Além disso, como para todo I e todo J, o SI e o TJ estão no semianel, a interseção deles também está no semianel. Como os TJs são disjuntos, a gente tem que essa união disjunta, J igual a 1 a Tn do DJ, está no anel gerado pelo semianel S. Daí, a gente vai ter que o SI intersectado com o complementar desses TJs também está no anel gerado pelo semianel S. Então, isso implica que existem V1 até um VPI disjuntos, né, VI1 até VIPI disjuntos, em S, tais que esse SI intersectado com o complementar dos TJs é a união disjunta desses caras, do VKI. Ok? Então, da mesma forma, os SI são disjuntos. Então, analogamente, os SI são disjuntos. Então, existem W1J até WQ
QJ em S disjuntos, tais que o TJ intersectado com o complementar dos SIs é a união desses WJs. Então, esse K igual a 1 até QJ de WKJ. Então, o que a gente ganha no final das contas é que a gente consegue escrever a soma H mais G da seguinte forma. Vai ter que H de X mais G de X vai ser igual a soma de I igual a 1 até M da soma de de K igual a 1 até PI de CI indicadora de V KI de X mais a soma de I igual a 1 até M, a soma de J igual a 1 até N de CI mais DJ, indicadora de SI intersectado com TJ de X, mais a soma de J igual a 1 até N, a soma de K igual a 1 até QJ de DJ, indicadora de WKJ de X. Então, esses VKI, S intersectado com TJ e WKJ estão todos no semianel S, são todos disjuntos. Então, isso implica que H mais G é S simples. Daí, a gente ganha que o H é subespaço vetorial do espaço das funções de ômega em R. Então, H é espaço vetorial. É espaço vetorial sobre R. Ok? Então, vou mostrar agora que a integral é um operador linear sobre H. Então, vamos mostrar agora que IMI é um operador linear. Sobre H. Ok? Então, vamos aproveitar a nossa decomposição anterior de H mais G. Então, a gente vai ter que IMI de H mais G vai ser a soma de I igual a 1 até M, da soma de K igual a 1 até PI, do CI Mi de VKI, mais a soma de I igual a 1 até M, da soma de J igual a 1 até M, de CI mais DJ de Mi de SI intersectado com TJ, mais a soma de J igual a 1 até M, da soma de K igual a 1 até QJ, de DJ Mi de W KJ. Agora, a gente vai abrir aqui pela linearidade da soma. Então, e a gente vai reescrever a união dos VKIs como SI intersectado com o complementar do CJ do TJ, e mesma coisa aqui, a união dos WKJs como sendo o TJ menos, né, intersectado com o complementar da união dos SIs. Então, isso aqui vai ficar soma de I igual a 1 até M, e aqui, obviamente, a gente vai estar usando a aditividade da medida μ, ok? Então, isso aqui vai ser CI μ de SI intersectado com o complementar da união J igual a 1 até M dos TJs, aqui porque a gente está usando, pois a gente sabe que
soma de I igual a 1 até PI do K igual a 1 até PI do VKI, vai dar o SI intersectado com o complementar do TJ, e Mi é finitamente aditiva. Certo? Então, vamos lá. Agora aqui, a gente vai simplesmente desmembrar, então vai ficar a soma de I igual a 1 até M, soma de J igual a 1 até N, do CI, Mi de SI intersectado com TJ, mais a soma de I igual a 1 até M, soma de J igual a 1 até N, de DJ, Mi de SI intersectado com TJ. Aqui mais, e aqui a gente vai usar uma coisa similar, a gente vai usar aqui a soma de K igual a 1 até QJ de W KJ é igual a TJ intersectado com complementar da união dos SIs, e que Mi é finitamente aditiva. Finitamente aditiva. Então, vai ficar mais a soma de J igual a 1 até N de DJ Mi do TJ intersectado com complementar de igual a 1 até M do SI. Então, agora, o que a gente faz aqui é simplesmente juntar, né? A gente usa a aditividade finita de novo para chegar aqui na intersecção com a união dos TJs e junta esse cara com esse. Então, isso aqui vai ficar soma de I igual a 1 até M de CI, Mi de SI intersectado com complementar da união dos TJs, que a gente vai usar a aditividade finita, então vai entrar aqui a união dos TJs e a gente usa a distributividade na interseção, para concluir que isso aqui vai dar a união de I igual a 1 até M, de CI, de Mi, de SI, intersectado com a união dos TJs. E aqui a gente faz uma coisa similar com o TJ, né? Então aqui vai ficar, a gente usa a aditividade finita agora no I, então a gente vai ter aqui a soma J igual a 1 até N do DJ Mi da soma de I igual a 1 até M de SI intersectado com TJ mais, agora vem esse termo aqui, soma de J igual a 1 até N, de DJ de Mi de TJ intersectado com o complementar da união dos SIs. E com isso, a gente ganha que isso aqui vai ser a soma I igual a 1 até M de CI Mi de SI, só juntando aqui o SI intersectado complementar da união dos TJs com o SI intersectado da união dos TJs. Então isso formou uma partição do SI, então a gente junta. Da mesma forma que a gente junta nos DJs aqui, né? Então a gente vai ter J igual a 1 até N de DJ Mi de TJ. Então isso aqui é o IMI de H mais o IMI de G. Isso mostra que a integral da soma de funções simples é a soma das integrais. Agora, tome R um número real, daí a gente vai ter que o IMI, né, a integral de Mi de R vezes H, vai ser a soma de I igual a 1 até M de R vezes CI vezes o Mi do SI. Agora a gente pode colocar o R em evidência, então sai para fora da soma. Então vai ser soma de igual a 1 até M de CI, Mi de SI. Então isso aqui é o R vezes a integral Mi
de H. Então, isso prova que a integral em μ é um operador linear em H. Então, isso conclui a nossa primeira parte da aula de hoje.